Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleito Tenório e dando continuidade ao nosso estudo sobre as macromoléculas, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os lipídios. Então, os lipídios é o que nós chamamos de gorduras, são as gorduras, os óleos, as ceras, né? Os lipídios eles vão ter uma característica muito importante porque eles são insolúveis em água. E acontece que dentro do nosso organismo existem moléculas que também são insolúveis em água. E isso faz com que a gordura seja um solubilizante para essas moléculas, tá? Então, por ser insolúvel em água, os lipídios eles se tornam apolares, eles são apolares, tá? E basicamente eles vão ser formados pelo que nós chamamos de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas é o que nós conhecemos por ácidos graxos. Esses ácidos graxos, essas gorduras, vão ser importantes, por exemplo, nos processos ali de germinação de uma planta, onde o embrião vai se utilizar de alguns óleos, alguns lipídios ali para se manter. Ou, por exemplo, na pena de aves que são mergulhadoras, já que elas conseguem ali encebar essas penas e, consequentemente, conseguem deixar as penas impermeáveis à água e não encharcam. E aí elas conseguem se locomover nessa água de forma a não se prejudicar. É muito comum a gente ver algumas aves de porte maior, por exemplo, uma galinha, retirar, beliscar a parte da cauda e passar essa parte nas suas penas, aparentemente coçando essas penas. Mas o que acontece na verdade é que na próxima ali à cauda dessas aves existe uma glândula sebácea, certo? E essa glândula sebácea elimina gordura e ela não coça, mas na verdade ela passa essa gordura nas suas penas para impermeabilizá-las. Então, muito interessante essa propriedade aí dos lipídios. E aí a gente consegue classificar esses lipídios em glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e ceras. E a gente vai ver hoje as principais características de cada um desses componentes de classificação. Iniciando pelos glicídios, né? Os glicídios, ou também chamados de glicerídeo, são as moléculas de gordura que a gente mais conhece. Ela vai estar presente basicamente nos nossos alimentos. Então, em sementes, em óleos, em alguns frutos, ou até mesmo nas carnes, né? Nos peixes, por exemplo, nós vamos obter glicerídeos. Nós vamos obter os triacilgliceróis, tá? Basicamente, os glicerídeos eles vão ser formados por uma molécula de álcool, que é uma molécula de glicerol, formada basicamente por 3 carbonos inseridos nesses carbonos hidroxilas, certo? E inseridos ali nesse glicerol, nessa molécula de glicerol, nós podemos ter 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Ou seja, nós vamos ter 1, 2 ou 3 cadeias carbônicas longas que vão dar ali a característica de lipídio a essa molécula. Se nós temos 3 ácidos graxos ligados a essa molécula de glicerol, nós vamos ter um triacilglicerol. Tri de 3, glicerol, porque é triacil, né, de ácido graxo, 3 moléculas de ácido graxo, e glicerol,
que é a molécula de álcool. Se nós temos duas moléculas de ácido graxo vinculadas a esse glicerol, nós vamos ter o que nós chamamos de diacilglicerol. Se nós temos uma molécula, nós temos o que nós chamamos de monoacilglicerol. Esses glicerídeos no nosso organismo vão ser decompostos, essas cadeias carbônicas, e simplesmente o glicerol ele acaba sendo solto. Então, à medida que nós vamos utilizando esse triacilglicerol, que vai ficar guardado nas nossas células adipócitas, tá? Elas vão sendo quebradas e formando um diacilglicerol, um monoacilglicerol, até que o glicerol seja liberado e tudo se inicie novamente. Basicamente, os glicerídeos vão estar presentes nas sementes, principalmente para nutrir os embriões, e é muito comum a gente utilizar os óleos dessas sementes. Por exemplo, quando a gente utiliza um óleo de soja, nós vamos estar utilizando os óleos das sementes de soja. Ou óleo de algodão, é o óleo da semente de algodão. Óleo de girassol, é o óleo da semente do girassol. Então são sementes extremamente ricas em lipídios e possivelmente são utilizadas ali pelo comércio, né, pela indústria. Tá? Esses glicerídeos também vão estar associados ali ao nosso tecido adiposo. Então, as células de adipócitos, né, vão conter, em muitas vezes, uma grande carga ali desses lipídios, que vão servir como armazenamento de energia, mas eles também são utilizados, por exemplo, em alguns animais, como uma camada protetora e que vai auxiliar no aquecimento. Muito utilizado em leões marinhos, em peixe-boi, em baleias, ursos vão ter os polar, né, vai ter essa camada de gordura avantajada que vai proteger ele contra o frio. Tá? Esses glicerídeos também vão ser extremamente importantes para solubilizar vitaminas lipossolúveis. Então nós temos um grupo de vitaminas que não são solúveis em água. E eles vão ser solúveis, eles vão ser apolares, né? Então vão ser solúveis ali em lipídios. E aí os glicerídeos vão ter essa função muito importante na solubilização das vitaminas K, E, D e A, formando aí a palavrinha queda. E aí você nunca mais esquece quem são as vitaminas lipossolúveis, tá? Além disso, os glicerídeos vão se organizar em membranas, né? Vão ser utilizados também em um grupamento de moléculas, que são as moléculas das prostaglandinas, que vão ter um efeito anti-inflamatório no seu organismo, por exemplo. Ok? A segunda classificação dos lipídios é a dos esteroides. Os esteroides, quando a gente fala em esteroide, a gente lembra muito de estimulantes, né? Estimulantes ali, esteroides. Esses estimulantes esteroides nada mais é do que um anabolizante químico, né? Sintetizado através de lipídios, tá? Que vão simular, né? Ou até mesmo ter a característica de testosterona, por exemplo. E aí, a testosterona em abundância ali nos organismos pode incentivar, por exemplo, o crescimento, a hipertrofia de músculos. Então, esses anabolizantes esteroides são muitas vezes utilizados de forma indiscriminada ali pelos fisiculturistas, alguns atletas, né? Hoje nós não podemos mais utilizar, então os atletas não podem utilizar mais anabolizantes, né, de forma indiscriminada, porque eles podem até vir a perder ali as suas competições, por exemplo. E aí,
Os esteroides anabolizantes ainda são produzidos? Sim, eles continuam sendo produzidos, tá? Porque apesar de os atletas não poderem mais utilizar, porque utilizavam ali de forma indiscriminada, muitas vezes é necessário alguns indivíduos utilizarem esses anabolizantes. Por exemplo, em uma disfunção hormonal, onde o rapaz ali não produz, não está produzindo testosterona. Acontece muitas vezes, por exemplo, durante o tratamento de câncer, durante uma quimioterapia, tá? Ocorre uma redução ali das taxas de testosterona, de progesterona, tá? E o que é que acontece? Acontece que o médico ele tende a prescrever um anabolizante esteroide, né, de testosterona ou progesterona, seja lá qual for, e aí, dependendo do sexo, e aí esse indivíduo ele passa, a partir de um acompanhamento médico, a obter esses esteroides de forma sintetizada e não natural. E aí ocorre, lógico, os processos de homeostase do organismo, ok? Mas quando a gente lembra dos esteroides, a gente vai lembrar também do que nós chamamos de colesterol, tá? Esse colesterol a gente sempre vincula a dois tipos, ao bom colesterol e ao mau colesterol. O mau colesterol seria ali o LDL, o bom colesterol seria o HDL. Na verdade, a gente não está falando em LDL e HDL como sendo o colesterol, mas sim a proteína que vai carrear esse colesterol. Um exemplo, o LDL, ele é uma proteína que vai carrear o colesterol produzido no seu fígado e também o colesterol que foi absorvido na sua alimentação para as células. Esse colesterol, ele é importante para as células, porque ele vai construir membranas, vai ter ali, ser utilizado nos processos de alguns hormônios, tá? Só que esse colesterol em excesso na sua corrente sanguínea tem um fenômeno invertido. Então, o LDL, que joga, é a proteína que vai jogar esse colesterol na sua corrente sanguínea e que esteja em abundante nessa corrente sanguínea, vai simplesmente deixar lento o processo de absorção desse colesterol nas células. E se o colesterol ele tende a ficar na corrente sanguínea, ele oxida. Ao oxidar, o que acontece é a aglomeração dessa gordura, desse colesterol nos vasos sanguíneos e, consequentemente, reduzindo e limitando o fluxo sanguíneo, gerando o entupimento das veias. Tá? Em contrapartida, o HDL pega grande parte desse colesterol que está ali na sua corrente sanguínea e retorna para o fígado, sendo liberado pela bile. Então, o HDL reduz as taxas de colesterol da sua corrente sanguínea, esse colesterol que possivelmente iria oxidar e causar um prejuízo nos vasos sanguíneos. E é por isso que a gente diz que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Diferentemente de outros lipídios, os lipídios esteroides vão formar essas cadeias cíclicas, normalmente 4 cadeias, formadas basicamente de carbonos, mas também de alguns grupamentos hidroxilas e álcools. Tá? Então, é bem característico uma molécula de esteroides. Okay? A terceira classificação são a dos fosfolipídios. Então, os fosfolipídios são os principais componentes das membranas plasmáticas das células. Vejam o quão importante é um lipídio em um organismo vivo. Basicamente, as membranas plasmáticas elas servem para delimitar,
proteger ali e garantir a seletividade, o que entra e o que sai dentro das células. Então, sem membrana plasmática, provavelmente sem células. Basicamente, esses fosfolipídios vão ser formados, como o próprio nome diz, por uma molécula de fosfato ligada a um glicerol, assim como o dos glicerídeos, mas com duas moléculas ali de ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão ser formados ou por ácidos graxos saturados, que é aqueles que não vão possuir dupla ligação, ou os ácidos graxos insaturados, que são aqueles que possuem uma dupla ligação. Uma outra característica muito importante dos fosfolipídios é que eles são uma molécula que nós conhecemos como anfipáticas. O que seria uma molécula anfipática? Basicamente, a gente sabe que a molécula de lipídio, o ácido graxo, ela vai ser uma molécula apolar. Ela não se mistura com a água. Porém, o íon de fosfato, ele vai ser uma molécula polar. Ele é viável ali, ele se mistura na água. O que acontece é o seguinte, é que uma molécula anfipática, ela vai ter um polo hidrofílico, que se mistura com a água, e um polo que nós conhecemos por hidrofóbico, que não se mistura com a água. Isso é muito bom. Por quê? Porque uma célula, ela vai estar no meio externo misturada à água. E no meio interno, no citoplasma dessa célula, também vai conter água. Então é necessário que a parte polar, ou seja, a parte que se mistura com a água, fique voltada para o meio extracelular, ou seja, o lado de fora da célula, e que também uma parte hidrofílica, né, ou seja, a parte do fosfato, fique voltada também para o meio intracelular, ou seja, para o meio interno da célula. Porque todos os dois aqui vão possuir moléculas de água. E aí no centro dessa membrana plasmática, eu vou ter a parte hidrofóbica. Vejam, os ácidos graxos vão estar voltados para os ácidos graxos. E aí eu vou ter numa membrana plasmática o que eu chamo de uma bicamada, ou seja, duas camadas, de quê? De fosfolipídios, ou seja, de moléculas formadas pelo fosfato e pelos ácidos graxos, ok? Essas insaturações ou saturações vão dar a permeabilidade ou não ali das moléculas de membranas e também da liquidez de alguns glicerídeos. Então, só voltando lá nos glicerídeos, né? Vejam só, se a molécula ela é saturada, ou seja, ela é retinha, ela tende a ficar mais juntas entre os ácidos graxos. Já se a molécula ela é insaturada, ou seja, ela tem uma ligação dupla, ela tende a ser torta, virada. Ou seja, as moléculas insaturadas elas tendem a ocupar mais espaço. E isso é muito importante, porque vai codificar os lipídios que vão ser líquidos e os lipídios que vão ser sólidos. Os lipídios que são líquidos, eles tendem a ter mais insaturações. Os óleos são insaturados, eles tendem a ter mais insaturações. Já as gorduras animais, elas tendem a ser mais saturadas, elas tendem a ser mais retinhas. A margarina é um ótimo exemplo. Vejam, a margarina ela é de origem vegetal. Só que os lipídios de origem vegetal, eles tendem a ser líquidos. Os de animal
tendem a ser sólidos. O que é que acontece com a margarina, que é de origem vegetal e é sólida? Acontece um processo de hidrogenização. Eles jogam hidrogênio aqui nessas moléculas e essa insaturação, essa dupla ligação aqui, ela se rompe. Ao se romper, porque o hidrogênio se ligou a essa molécula, o que é que acontece? Ela passa de insaturada para saturada. E aí ela tende a se solidificar, a se pasteurizar. Na minha membrana plasmática acontece a mesma coisa. Acontece que regiões da membrana plasmática que têm mais ácidos graxos insaturados, elas tendem a ser mais maleáveis do que regiões da membrana plasmática que tendem a ser apenas com moléculas de ácidos graxos saturadas. Ok? Depois, nós temos uma classificação muito interessante, que é a classificação dos carotenoides. Os carotenoides é um grupo ali de pigmentos que vão dar coloração, principalmente a plantas, né? A coloração avermelhada, alaranjada, amarelada. Se você vê ali legumes, frutas, plantas que possuem essas colorações mais fortes, fora o verde, né? Ela vai ser formada ali por carotenoides, tá? Eles vão ser importantíssimos ali em fatores de fotossíntese. Então, esses pigmentos carotenoides, vermelhos, alaranjados, amarelados, vão ser importantes nos processos fotossintéticos da planta. Ou seja, esses carotenoides têm uma importância muito grande em vegetais. E em animais? Em animais também vai ter uma importância exímia, uma importância extrema. Um exemplo é o caroteno, né, que vai dar essa coloração alaranjada na cenoura, certo? O caroteno, ele vai ser importante para a composição de vitamina A. Então, quando a gente ingere cenoura, a gente está instigando ali a produção de vitamina A no nosso corpo. O que acontece é o seguinte, é que a vitamina A, ela vai ser ali um importante componente para a produção de uma proteína chamada de retinal. Essa proteína, ela é uma proteína fotossensível, que vai estar na nossa retina e vai fazer com que a luz ela se transforme em uma imagem, facilitando ali na formação dessa imagem e, consequentemente, contribuindo para a nossa visão. Ok? Por último, nós temos as ceras ou cerídeos. Tá? Vão ser importantíssimas para plantas e animais. Por quê? Porque as ceras elas tendem a reduzir nas plantas a transpiração. Então, muitas plantas recobrem suas folhas com uma camada de cera, impermeabilizando elas e impedindo com que elas percam água para o ambiente. Essas ceras são muito comuns em plantas xerófitas, em plantas muito comuns no bioma caatinga, certo? Então é muito comum a gente observar essas plantas que tendem a ser mais lisinhas e brilhosas, tá? Mas as ceras elas também têm uma função muito importante e estrutural, como por exemplo a cera ali que vai compor as colmeias das abelhas, tá? E o que é uma cera? Uma cera ela vai ser formada basicamente por um álcool, que é um álcool diferente do glicerol, tá? Então, se vocês observarem aqui, mais cadeias de ácido graxo longas. Por exemplo, essa cadeia de ácido graxo aqui, por exemplo, ela vai ter 15 carbonos. Então, é uma cadeia extremamente alongada. E isso dá uma característica de impermeabilidade. Quanto maior a cadeia carbônica, quanto maior o ácido graxo, mais insolúvel em água esse lipídio vai ser, certo? E isso faz com que as ceras sejam um importante impermeabilizante.
Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.